Fala, meu caríssimo, fala, minha caríssima, como é que tá a tua preparação para o teu exame nacional de ensino médio? Como é que tá a tua preparação para o teu concurso regional? Como é que tá a tua preparação para o teu concurso público? Tá precisando de geografia? Tá precisando de atualidades? Esse é o canal certo para você, o canal Bora Atualizar, o canal que te deixa informado, atualizado sobre tudo que acontece no mundo, no Brasil e também, logicamente, no aspecto, na visão geográfica. Eu sou o professor Almeida Júnior, esse é o canal Bora Atualizar. E a temática de hoje, ela vem falando, vem reacionando a um dos pontos mais graves na discussão da organização espacial do mundo e, logicamente, do nosso país. Tá? É uma temática que se faz necessária para você ter fundamentação teórica, tá? Você ter repertório para, por exemplo, o seu argumento durante a sua produção textual. Para, por exemplo, você ter embasamento técnico correto, coerente, na hora de resolver suas questões e seus itinerários. Mas eu me alonguei demais, né? Que temática é essa? Calma! Depois da vinheta você tem. Solta a vinheta, papai! E aí, tranquilo? Ei, vamos aqui. A temática é questão social e desigualdades. O que devemos entender na hora de um concurso público sobre desigualdades sociais, sobre questão ou questões social ou sociais, respectivamente. Entenda que questão social ela é um aglomerado. Entenda que questão social ela é um agrupamento. Entenda que questão social é um conjunto de expressões que diretamente definem as desigualdades sociais. Tá? Então, quando nós falamos de desigualdades sociais, como conceito, você deve entender também que significa o não acesso, que significa o não permitir, que significa a não autorização, oficialmente e extraoficialmente, de quê? De acessos a bens, serviços, mercadorias, produtos e ao ir e ao vir, por exemplo, de acordo com cada contexto socioeconômico no mundo e no Brasil não é diferente. Tá? Quando se fala em questão social, você deve remeter, por exemplo, à Europa do século XIX. Mas a Europa do século XIX por quê? Porque é justamente o auge de um modo de produção capitalista, tá? Na qual você começa a perceber as explorações da mão de obra, né? Baseado no quê? No crescimento econômico. Gravamos uma aula recentemente, uma aula que está anterior à nossa aqui agora, sobre trabalho escravo. Tá? O trabalho escravo ele não corresponde à vigência do equilíbrio mundial da atualidade. Agora, de onde que vem essas questões? De onde é que vem essas problemáticas sociais? Vem justamente do pensamento de só querer crescer economicamente. E esse crescer economicamente não bate, pelo menos nos dias de hoje, com todo o levantamento científico que nós temos, com toda a vivência que a humanidade já traz nas suas bagagens sociológicas, históricas, geográficas e filosóficas, tá? Não se encaixa mais esse perfil, essas políticas literalmente exploratórias ao máximo da mão de obra, ao máximo do sobrevivente da sociedade capitalista vigente. Então falar de questão social é você remeter ao século XIX na Europa, porque é justamente ali que começava a se enfervecer, de certa forma, as políticas sociais, já que o crescimento econômico era só econômico e levava a população o quê? À pobreza. Daí você tem o conceito de desigualdades. Desigualdades são não acessos. Não acesso a direitos, não acesso a bens, não acesso a serviços, não acesso a questões econômicas, não acesso à escola, à educação, não acesso aos gêneros, tá? Não acesso a questões profissionais, que vai diferenciar uma coisa é desigualdade, outra coisa é diferenciação, tá bom? Mas vai levar, por exemplo, a questão de desigualdades, seja raciais, e, por exemplo, no nosso caso, que é um país gigantesco, a desigualdades regionais. Entende? Então, quando se fala em desigualdades, devemos associar, por exemplo, a concentração de renda. Não esqueça disso, tá bom? Por quê? Porque nós temos duas visões. Para os liberais, as desigualdades, ela é uma parte natural da natureza humana. Entende? Já para os marxistas, não, desigualdade é o resultado de um processo histórico. Entende? Olha essas duas visões. Dá para você ter um repertório muito bom a partir disso. Entende? Então, quando nós falamos de desigualdades, aí eu já vou mais na seara das questões das desigualdades sociais, você vai ter o quê? Alguns fatores que influenciam, interferem direto ou indiretamente
na permanência, manutenção e, infelizmente, no crescimento das desigualdades sociais. Agora você está percebendo assim, antes de eu falar sobre fatores. O que nós chamamos, por que essa temática é tão importante para você estar estudando a um concurso público, a um exame nacional de ensino médio? É para você entender, só para ter ideia, o Brasil hoje ocupa a 16ª posição entre os países mais desiguais do mundo. Tá? Só para ter ideia, em 2021, o Brasil tinha aproximadamente, na casa dos 10 milhões de brasileiros viviam com R$1,30 por dia, isso em 2021. 50% a fonte são órgãos oficiais como o IBGE, a Pesquisa Nacional por Amostra e por Domicílio. 50%, grave bem esse número. Se você não gravou, repita a aula. 50% dos brasileiros mais pobres só conseguem reter 0,4% da renda nacional. Em contrapartida, os 10% da população mais rica do nosso país detém 59% de toda a riqueza nacional. Entende? Números oficiais. Se formos nos basear em números extraoficiais, isso vai lá para as alturas. Já são altos, então ficam mesosféricos. Já são estratosféricos, ficam mesosfericamente falando elevados. Entende? Então, pra você ter ideia, 1% da população mais rica do nosso país detém mais da metade de toda a fortuna patrimonial do nosso país, gente. Isso é o que nós chamamos de não acessos. É preocupante para quem as desigualdades sociais? Para quem não tem um acesso. Para você ter uma ideia do que nós estamos querendo relatar para vocês, é você perceber, que, por exemplo, a região sul, existem duas formas de desigualdade, de renda, a individual e a coletiva. Só para você ter uma ideia, a desigualdade, tá quente aqui, né? Maranhão tá chovendo, mas sabe que o Maranhão é quente e úmido, né? Então eu tô dentro de um automóvel, porque eu não consegui lavar lá fora, por conta da chuva, tá a paisagem aqui ao fundo, tá? Mas vamos voltar aqui a nossa temática, massa também. Pra você ter ideia, a renda individual domiciliar na região menos desigual do Brasil, que é a região sul, é de 0,4. O índice de coeficiente Gini, criado em 1912, ele varia de 0 a 1. Quanto mais perto de 0, sem desigualdade. Quanto mais perto de 1, com desigualdades. Gostou do 1? Então, observa bem. Essas desigualdades, por exemplo, região sul, 0,433. A renda domiciliar, tá? 0,433. A renda individual, 0,462. Observa que a renda coletiva aumenta um pouco mais. E a região mais desigual do Brasil, que é o Nordeste, tem uma renda individual na casa do 0,521. A fonte é IBGE PNAD. Né? E em relação à renda individual, esse número vai para 0,556. Então você entende aí o que é desigualdade, por exemplo, regional. Tá? Por isso que é preocupante hoje a questão das desigualdades em um país como o nosso, porque ele está previsto no mundo, lá nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Não tem como ter desenvolvimento sustentável, não tem como falar em sustentabilidade se as questões sociais não ajudam. É tão tal que as desigualdades sociais elas merecem uma atenção tão grande que existem 10 metas até 2030 para reduzir as desigualdades sociais no mundo inteiro. Entende? Por isso que é uma temática tão recorrente nos exames de vestibulares regionais e nacionais. Nas provas de humanas. Deixa eu fechar aqui que a chuva está intensificando. Tá vendo aqui, ó? A chuva está intensificando. Tá? Então observa bem. Hoje, segundo mesmo IBGE, eu só pego a fonte oficial do IBGE. Hoje o brasileiro recebe média R$ 2.808. Né? Então você tem uma renda hoje, segundo o PNAD, segundo o IBGE, de R$ 2.808,34. Hoje, para ser considerado rico no nosso país, fontes oficiais, IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra e Domicílio, para ser considerado rico, 1% brasileiro recebe mais de R$ 28.659. Daí você entende porque tanto se fala em classe média, classe média, classe média. Porque para se chegar a esses R$ 28.659 é muito difícil. Entende? Isso em relação à renda. Se formos para a questão patrimonial, isso se complica ainda mais esse acesso. Por isso que as desigualdades sociais é uma temática tão recorrente nos exames de vestibulares. Entende? 91% da população brasileira hoje não consegue perfazer dos seus proventos R$3,5 mil. Daí você consegue perceber essa relação direta, relacionada diretamente com o quê? Com a economia e a necessidade de proteção social.
Se faz necessário programas de transferência de renda? Infelizmente sim. Por que infelizmente? Porque, de certa forma, isso perpetua, em alguns modos operantes, as desigualdades sociais. E a chuva está aumentando. Entende? Então daí você entende que países como o nosso trabalham demais com a questão da relação entre economia e proteção social. Temática relevante. Vem mais vídeos aí no canal Bom Atualizar. E se você gostou, brigadão, tá? Mas compartilha, salva, comenta, mande sugestão de temáticas que nós vamos atrás. Em qualquer lugar, planejadamente, nós gravamos nosso comentário de aula de Geografia e Atualidades. Beleza? Ei, não se esquece, tá bom? Se inscreve no nosso canal. Ei, ativa o sininho. Ajuda nós a crescer o nosso canal, porque assim o YouTube entende que nós somos relevantes. Obrigado, como sempre, e bons estudos, tá bom?